Esta conferência será gravada agora. Bom dia a todos e a todas. É um prazer a gente estar aqui novamente, retomando esses trabalhos da nossa Comissão de Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria da OAB de Santa Catarina. E nós temos hoje um palestrante muito interessante, uma pessoa super ativa, que está aí nas fronteiras aí combatendo um crime muito grave no nosso país, que muitas pessoas falam que é enxugar gelo, né? Mas o Palhano realmente é um cara diferente. Ele é diferenciado em tudo, né? Vocês vão conhecer, quem não conhece ele ainda, vai conhecer a partir dessa palestra dele. Bom, nosso palestrante é o Marco Antônio Palhano, policial rodoviário federal e conselheiro no âmbito do CNCP, que é o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça. O tema da palestra hoje é a atuação da PRF na defesa do mercado legal. Crimes contra feiriços, crimes contra o fisco, saúde pública e crimes contra a propriedade intelectual. O Palhano disse que ele tem um outro compromisso, uma outra reunião a partir de 11h30, então eu não vou me alongar muito aqui, nem vou conseguir cumprimentar todos os colegas da comissão que estão aqui conosco. Apenas o doutor Fernando, muito bem-vindo, nosso vice-presidente, muito bom te ver aqui. Bom E dia, meus doutor, amigos. Obrigado. bom dia, meu amigo. E doutor Jair também, do Secop, um, um grande amigo aí nosso que está sempre também nessa atuação do combate à pirataria aqui no estado de Santa Catarina. Palhano, vou deixar a palavra contigo, você fique muito à vontade, tá? Se você quiser, inclusive... Oi, Jair. Bom Tudo dia, bem, bom Jair? dia, bom dia a todos. Obrigado. Bom dia, obrigado também. Obrigado por ter vindo. Palhano, eu vou deixar contigo a palavra, você fica à vontade, se o pessoal puder ou não te interromper no meio da palestra, você que decide, ou deixa para o final quem tiver perguntas, que eu estou aqui no chat acompanhando, anotando, para no final, se for ao final as perguntas, eu retomo aqui para repassar para ele. Fica à vontade. Muito obrigado, Dr. Hugo. Bom dia a todas e a todos. Eu estou em Brasília, sou Marco Antônio Palhano, estou na Polícia Rodoviária há 11 anos. Eu estou chefe do setor de enfrentamento aos crimes transfronteiriços dentro da Diretoria de Operações. A Polícia Rodoviária é mais reconhecida historicamente pela atuação no que a gente chama de segurança viária e até pelo nome, aquela atribuição a qual nós somos mais imediatamente associados. É uma coisa recente na história da instituição, o nosso direcionamento de esforços para o enfrentamento à criminalidade. E para o que a gente chama de enfrentamento especializado à criminalidade é mais recente ainda. Então, a nossa iniciativa institucional de defesa do mercado legal se chama GFIS, é o Grupo de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública. Eu estou respondendo por essa pasta também atualmente. E aí ocupando o nosso assento institucional como conselheiro no âmbito do Conselho Nacional. É um grande prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite. Apesar dos ares mais formais da apresentação, isso não é o caso. Estejam muito à vontade a qualquer tempo. Vocês vão perceber até pela minha maneira de me expressar no decorrer que eu sou bastante aberto a responder qualquer questão, qualquer curiosidade que vocês tenham. Agradeço, inclusive, se houver sugestões e perguntas. Talvez vocês façam alguma pergunta que esteja num nível de gestão acima do meu. Se for esse o caso, eu vou esclarecer. Mas no que for concernente ao enfrentamento à criminalidade, à atuação da polícia e quaisquer outros assuntos que surjam, fiquem muito, muito à vontade a qualquer tempo durante a palestra. Eu acredito que todos vocês já estejam visualizando a minha tela, então eu vou seguir. Meus contatos estão à disposição, tem aí meu telefone com o WhatsApp e o e-mail aqui do Cefron. Vamos adiante. Eu falei sobre o GFIS, que é esse grupo que se destina desde 2012 a fazer o que a gente chama de defesa do mercado legal em amplos termos. Então, como todos sabemos, o modal
rodoviário é o predominante no Brasil, mais de 60% do nosso PIB transita pelas rodovias federais, e a nossa atribuição precípua constitucional é manter a fluidez viária, fazer com que as pessoas possam sair, as pessoas e as mercadorias sair de lugares e chegar a lugares sem que haja grandes intercorrências. Daí a chegarmos à demanda que foi feita pelo Ministério em 2012 para passarmos a fiscalizar as mercadorias em trânsito foi um pulo, e alguns exemplos aí de ações educacionais que nós promovemos, inclusive de várias delas contamos com a participação dos demais órgãos, como eu vou exemplificar a seguir. Inclusive, uma das grandes operações que nós fizemos foi em Florianópolis, foi com a participação, inclusive, do Conselho Estadual. E aí eu aproveito para mandar um abraço aí para o meu amigo Jair Schmidt, que está conosco. Nós chamamos a ideia do enfrentamento especializado à criminalidade de ciclo completo de fiscalização. Não é ciclo completo de polícia, é uma coisa que eu, enquanto graduado em direito que sou, não sou mais advogado, né, embora meu númerozinho esteja lá dormente na OAB Paraná, não sou mais advogado. Então, mas entendendo um pouquinho a legislação, a forma como o Estado é organizado, eu sou um dos defensores do modelo para que um dia seja aplicado no Brasil de ciclo completo de polícia. Enquanto isso não chega, nós temos o que nós chamamos de ciclo completo de fiscalização. Então, uma vez que nós estejamos fazendo a fiscalização a um veículo, seja ele de passeio de carga, nós vamos verificar tudo, desde trafegabilidade, condições de segurança do veículo, condições documentais de cadastro, de habilitação da pessoa que ali está, regularidade do transporte, se for um veículo de carga, etc. Até, evidentemente, alguns enfrentamentos que aparecem bastante na mídia, que é o caso do enfrentamento ao tráfico de drogas, algumas operações que a gente faz no setor de enfrentamento aos crimes contra os direitos humanos, de resgate de trabalhadores em condições análogas a de escravo. Então, tudo isso vem aparecendo nos últimos anos no trabalho da Polícia Rodoviária. A ideia é que a gente atue sempre que possível, de forma coordenada com os demais órgãos, inclusive de outras esferas. Eu trouxe aqui 3 slides exemplificativos de 3 grandes operações que nós fizemos recentemente. Essa foi a Tentáculos 2, foi em Acre e Rondônia. Então, só para dar um exemplo, 2 grupos especializados da PRF atuando ao mesmo tempo, nesse caso. O nosso, que é a parte de defesa do mercado legal e de crimes contra a saúde pública, e o pessoal de enfrentamento aos crimes ambientais. E percebam aqui no hall de órgãos participantes, nesse caso aqui só aparecem os órgãos públicos, tem desde Polícia Militar de Rondônia, Instituto de Defesa Agropecuária, Secretaria de Finanças, Secretaria de Fazenda do Acre, enfim, um grande esforço, inclusive junto com as agências federais, Ministério da Agricultura, Agência Nacional do Petróleo, Receita Federal, Anatel e Ancine. Ancine, talvez desperte a curiosidade de alguns, o que a Ancine está fazendo aí? Ela nos auxilia muito na questão do que passa na rodovia, que são os hardwares destinados a furto de sinal. Então, aqueles TV boxes, AZ boxes, esses aparelhos de IPTV. A Ancine é um órgão que tem feito um trabalho muito bonito, muito relevante, em conjunto, inclusive, com os outros participantes do Conselho Nacional, no enfrentamento dessa pirataria de conteúdo. Essa operação foi recentemente no Paraná, tem aqui alguns órgãos públicos que participaram conosco. Nós operamos no sudoeste do Paraná, na região de Planalto, fronteira com a Argentina, e na região de Guarapuava, que é a região central do estado. Ambas muito relevantes na produção agropecuária, então sempre que você vai para a rodovia para fiscalizar o transporte de mercadorias, de insumos, enfim, numa região de grande pujança de mercado agro, fatalmente você vai encontrar irregularidades relacionadas a agrotóxicos, a condições de armazenamento, de transporte de alimentos. Isso a parte das operações que nós fazemos em conjunto durante as nossas grandes ações nacionais,
eventualmente somos convidados por outros órgãos, como é o caso do Ministério da Agricultura, para operações que acontecem fora da rodovia. Nesse caso, a gente atua como segurança, como apoio técnico, em alguns casos, não desse do Ministério, mas em alguns casos para identificação de produtos irregulares, encaminhamento de flagrantes e assim por diante. Essa foi a última que nós fizemos, foi há 2, 3 meses atrás, aqui no Distrito Federal. E aí percebam que eu dei até um destaque no slide de apresentação dessa operação temática para os parceiros da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, e até, como é o caso do Daniel, que é um escritório de advocacia que trabalha com essa parte de defesa da propriedade intelectual, são entidades que estão representadas no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, então daí o convite, daí a vinculação. O próprio Fórum Nacional contra a Pirataria, que deu a palestra de abertura desse nosso evento. Esse modelo de operação, que a gente chama de operação temática, tem essa característica bastante distinta das demais operações policiais, porque nós fazemos uma semana prévia às operações de fato, em que há um grande evento de capacitação e se destina não somente ao público da PRF, também há diversos outros órgãos públicos, às vezes das 3 esferas, então desde a Vigilância Sanitária Municipal até Polícia Federal, PRF, todo mundo participa de uma espécie de curso intensivo em que nós ensinamos desde fundamentos da legislação que se destina à proteção da PI, até questões procedimentais mesmo, de polícia. Evidentemente, nesse caso, se restringe ali o público-alvo de determinadas aulas, só para quem deva ter acesso a determinados conteúdos. Esse formato de operação já foi muito reconhecido, tanto no Brasil quanto fora dele, enquanto uma iniciativa de sucesso. A gente só não faz mais vezes porque são ações bastante custosas e dependem de deslocamentos muito grandes de efetivo. Então, a depender do que esteja acontecendo no país, mobilizações necessárias para outras regiões, como é o caso desse ano. Esse ano a gente está mobilizando muita gente para Roraima, para ações do governo federal de enfrentamento a crimes ambientais, desintrusão de terra indígena, assim por diante. Então, a nossa capacidade de mobilização para operações de defesa do mercado legal fica bastante limitada. Então, aqui eu trago um exemplo de uma das apreensões que foram feitas nessa operação do Paraná. Essa é uma cidade no Paraná chamada Barracão, inclusive Barracão é fronteiriça ali com a Argentina e tem divisa com Santa Catarina, com Dionísio Cerqueira. Existe um problema bastante sério de contrabando de cebola e de alho acontecendo ali da Argentina para o Brasil. E a gente fez ocorrências bastante relevantes aí com o Ministério da Agricultura. Na mesma operação, aqui já tratando do gênero muamba, né? Esses produtos eletroeletrônicos, baterias, capas, cabos, que vêm do Paraguai, da China e entram no Brasil sem respeitar direito de ninguém, sem ter regularidade visada pela Anatel, sem, enfim, fazendo a posição de marcas ali. Se dá para ver algumas marcas aqui na foto Samsung e tal. A curiosidade dessa foto, pessoal, é que olhando assim, você vai pensar que isso é uma loja, isso é uma van. Esse é o interior de uma van que passou na frente da nossa unidade. Então, uma van daquelas compridas, da Mercedes. Nós abordamos, porque, enfim, naquela região de agro pode ser transporte de qualquer coisa, semente, agrotóxico. Quando o cidadão abriu a porta lateral, estava lá montada uma verdadeira loja dentro da van. Então, do jeito que foi visualizado, o colega da Receita Federal já orientou ali que fosse fechado o recinto ali de vendas. Esse veículo foi lacrado e do jeito que ele estava foi com tudo para o pátio da Receita Federal para fazer a ocorrência de descaminho e, se for o caso, contrabando. Provavelmente vai ter perdimento aí desse veículo que estava se destinando a ser esse shopping móvel de Moamba. Aqui é uma ocorrência do viés de enfrentamento aos crimes contra a saúde pública. Nós estamos atuando aqui com a Vigilância Sanitária Municipal de Capanema, que é também no Paraná, ali perto da fronteira com a Argentina. Existe
bastante fabricação, às vezes a gente não tem muita ideia disso, de produtos que a gente chama de saneantes, que são todo tipo de produto relacionado à higiene e limpeza, são os classificados como saneantes, e a proteção jurídica dos saneantes é tão séria, tão grave no sentido de penalização, quanto a relacionada a medicamentos cosméticos. Então, a falsificação, a produção fora das normas de saneantes, tem a pena hoje, do artigo 273 do Código Penal, é mais grave do que tráfico de drogas. E isso é um assunto controverso, tem bastante discussão jurídica em torno disso, se é mesmo o caso ou não, porque as pessoas costumam associar os crimes relacionados à saúde pública saneantes aos produtos saneantes que nós usamos em casa. Então é comum. Eu, na minha infância, tinha pessoas que vendiam na rua sabão em pó feito em casa, sabão em barra feito em casa, que são, a rigor, crime do artigo 273. São produtos saneantes sem registro. Mas a gente tem que pensar que existem saneantes destinados, por exemplo, à limpeza de centro cirúrgico. Existe saneante que é utilizado para higienização de laboratório, para higienização de farmácia de manipulação. Esses saneantes são bastante valiosos, são produtos caros, e a possibilidade de, por exemplo, uma sala de cirurgia ser higienizada com um produto irregular, isso vai desdobrar em mortes. Isso vai desdobrar num ambiente que não será devidamente descontaminado. Então, também por isso é que existe a proteção, o crime do artigo 273, estendido aos produtos saneantes. E quando você vê uma fábrica, ainda que de pequeno porte, como é o caso dessa fotografia, nessas condições de higiene, com coisas soltas no chão, com produto vazando, e você vê que dali pode estar saindo. Isso é um detalhe, né? Eu mencionei aqui os casos mais imediatamente graves na nossa percepção, que são os relacionados à saúde humana. Mas na região sudoeste do Paraná, é bastante relevante a produção de carne. E os produtos usados para higienização de frigorífico também são valiosos, são produtos técnicos. Então, a possibilidade de você limpar uma área em que está sendo produzido carne com produtos irregulares, com produtos contaminados, é também uma exposição bastante relevante a risco da saúde pública. Então, também por isso, temos esse viés aí no nosso trabalho. Aqui, nessa mesma operação no Paraná, é uma retenção de mercadorias contrafeitas. Então, o cidadão num carro de passeio passou com essa quantidade aí, são 500 bonés, se não me falha a memória, ostentando todo tipo de marca, marcas de automóvel, marcas de vestuário. Então a gente tem um contato bastante rápido hoje, felizmente, com muitos dos representantes das marcas. A gente consegue laudos para fazer o encaminhamento disso para a Polícia Judiciária e, posteriormente, havendo interesse do titular do direito, vai ser feita a ação penal privada, mas não havendo, a gente encaminha como crime da 8137 mesmo, porque o produto falsificado não deve chegar ao consumidor final. Isso aqui é uma apreensão aqui no DF, nessa última... As apreensões, caso vocês tenham interesse de saber detalhes, perguntem e tal, mas eu vou passar rapidinho, porque a gente tem coisas importantes também para ver. Então, só para mostrar aqui que foi 4 de agosto, né? Então, bem recente aí, essa operação que a gente fez aqui no DF. Teve resultados bastante interessantes, bastante expressivos. Inclusive, o pessoal daqui ficou bem surpreso pela quantidade de irregularidade que a gente encontrou em trânsito aqui no DF. Aqui é para dar uma ideia de... Quando a gente fala de enfrentamento a crimes contra a API, muita coisa é produzida no Brasil, provavelmente todos vocês sabem disso. Nós temos polos de fabricação de produto contrafeito no Brasil, especialmente vestuário, mas muito do que vem da criminalidade que aparece nas rodovias entra pela fronteira terrestre. E a gente tem fronteiras bastante permeáveis. Temos uma fronteira de mais de 16 mil quilômetros, então estar hoje à frente aqui do
do enfrentamento aos crimes transfronteiriços me dá uma oportunidade de visualizar isso de formas mais interessantes. Esse exemplo aqui é um ponto de fronteira Brasil-Argentina, que, enfim, evidentemente não é alfandegado, não é regulado, e é o tipo de local por onde entram todos os tipos de produtos que se possa imaginar que venham a oferecer vantagem econômica para quem está trazendo para cá. Então, produtos que são lícitos na Argentina e ilícitos no Brasil, produtos efetivamente contrafeitos, produtos que saem de lá sem pagar impostos e entram aqui sem pagar impostos. Quando a gente pensa em fronteira, para muitos, pode ser que a primeira imagem que venha seja da Ponte da Amizade, seja da Ponte Tancredo Neves, seja do próprio acesso ali em Santa Catarina, de Dionísio Cerqueira para Bernardo de Irigoyen, que também tem um posto alfandegado. Mas ali, nessa mesma fronteira de Barracão e Dionísio com a Argentina, tem uma praça na qual você entra a pé, sai a pé do outro lado, está na Argentina. Então, enquanto opção de Estado, essa aqui é um dos pontos, justamente nessa região, sudoeste do Paraná e ali perto da divisa com Santa Catarina. Desse lado direito da foto é Brasil, onde está a nossa viatura, do lado esquerdo é Argentina. Ali do lado esquerdo vocês podem ver que tem uma vanzinha branca parada em frente a um mercado. Atrás desse mercado, ao lado esquerdo do mercado, tem uma loja de suprimentos ali para agropecuária. E esses pacotes que vocês veem bem no meio da foto são alguns dos produtos que estavam sendo vendidos ali pelas pessoas na fronteira exatamente. E o que vocês imaginarem, o pessoal vende aí. Vende carne, camarão, botijão de gás. As coisas mais valiosas, naturalmente, quando a nossa viatura chegou, eles se deslocaram para dentro da Argentina, sabendo que a gente não poderia fazer o acompanhamento para dentro do país vizinho, mas algumas coisas mais pesadas ficaram para trás ali. Então, quando a gente fala de segurança pública no sentido de enfrentamento aos crimes transfronteiriços, não é só improvável, é efetivamente impossível controlar toda a fronteira do Brasil, e os produtos entram mesmo, acabam prejudicando o nosso mercado, e cabe a nós, não efetivamente na fronteira, porque daí o enfrentamento é miúdo, como vocês estão vendo aqui, mas cabe a nós, durante os grandes deslocamentos de carga, fiscalizar esses veículos para impedir que isso chegue aos mercados, enfim, ao consumidor final. Eu vou tentar passar um vídeo aqui, que é da fronteira Brasil-Bolívia, Guajará-Mirim com Guayará-Mirim na Bolívia. Eu não testei antes, então se tiver sem som, não tem problema. E se não passar, me perdoem. Então essa aqui que se vê ali é a rodovia, que dá acesso lícito. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas desse lado até agora estamos olhando para Guajará-Mirim, que é Brasil. Essa tomada foi feita de uma aeronave nossa. Aí quando a câmera subir agora, se vê à esquerda a Bolívia. Então vejam que a travessia é relativamente curta. Lá ao fundo já é a Bolívia. A gente está te ouvindo sim, tá? Só o vídeo que não tem Ótimo. áudio. Ah, legal. É porque eu estou ouvindo aqui o helicóptero funcionando, por isso até que eu estou falando um pouco mais alto. Então percebam a quantidade de embarcações e a quantidade de portos em que é possível trazer o que quer que se queira trazer para o território nacional. Aqui é justamente a rodovia onde tem o posto da Receita Federal.
essa que tem faixa indo e faixa voltando com canteiro. E ali tem Polícia Federal, ali tem todo tipo de controle e pela extensão toda. E claro, a aeronave ali fez uma tomada relativamente curta. É só porque muitas vezes a gente também não pensa na vastidão da fronteira e no fato de que cada país vizinho tem características diferentes em relação aos riscos e oportunidades que o mercado legal ou ilegal, enfim, pode trazer e de que maneira isso pode afetar o nosso mercado nacional. A proteção de marcas, a atratividade do nosso mercado, a gente tem consciência disso, depende, evidentemente, de quanto o Estado e suas instituições estão articulados para fazer com que o mercado funcione melhor, para impedir ou tentar impedir que entrem produtos irregulares, que não vão pagar impostos e que vão, ao fim e ao cabo, fazer uma concorrência bastante desleal com aquele empresário, com aquele comerciante que tem interesse de manter sua atividade da forma regular, da forma lícita e pagando por isso os tributos. O que me leva a um dos tópicos aqui para encerramento dessa primeira parte, que é o crime organizado. O crime organizado passa todo dia, no jornal, na internet, nas notícias, e as pessoas têm uma ideia imediatamente relacionada a grupos, sim, perigosos, nocivos, armados, que estão nos grandes centros e estão se espraiando pelo país e que trabalham em cima de tráfico de drogas, e, em alguns casos fornecendo serviços compulsórios à população, etc. Mas a gente nem sempre pensa na criminalidade organizada em torno do mercado de produtos irregulares que são trazidos para o Brasil ou que são mesmo produzidos no Brasil. E elas hoje estão bastante vinculadas. Existem indícios bem fortes de lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas, do tráfico de armas, com produtos falsificados. É sabido que isso acontece, pelo menos no Rio de Janeiro e em São Paulo, é sabido que isso acontece. Então, grupos armados que são bastante presentes na mídia por atividades violentas e coisas mais relacionadas ao tráfico de drogas, investem sim em produtos que entram irregularmente no país, como é o caso do cigarro. Tem sido cada vez mais comum a gente encontrar caminhões transportando cigarros irregulares com outros tipos de mercadoria, recentemente caminhão de cigarro com carga junto com maconha, e mais recentemente, na delegacia de Pato Branco, um caminhão com uma carga mista de vinhos entrando irregularmente da Argentina, junto com cigarros que tinham sido introduzidos previamente vindos do Paraguai. Então, os tentáculos aí, para usar uma palavra aproveitada da nossa operação, os tentáculos do crime organizado vão muito além daquilo que aparece no jornal, e a tolerância que a nossa população oferece à criminalidade relacionada a mercadorias irregulares, sejam elas contrafeitas, sejam elas introduzidas no território nacional sem o devido trâmite, é um dos grandes problemas, porque se o cara tem um vizinho traficante, isso o incomoda. Talvez ele fique incomodado a ponto de denunciar, talvez não denuncie por receio de ter alguma represália. Já se o vizinho vende roupas contrafeitas, não só ele não se incomoda, talvez ele até compre e peça para comprar com desconto. E isso se estende também ao caso dos IPTVs, dos aparelhos de IPTV. Então eu chego na casa do meu vizinho, tem lá um aparelho que me oferece todos os canais do mundo, e aquele aparelho custou lá R$800, R$900, quando para ter acesso a alguns daqueles canais da forma lícita, custaria R$400, R$500, R$600 por mês. Não é razoável achar que está tudo certo, tendo um serviço que custa muito caro, tendo pago só por um aparelho, enfim, está fazendo furto de sinal. E as pessoas acham isso normal, chegar na casa de alguém para assistir um jogo de futebol, digamos. Hoje em dia tem pay-per-view de tudo que é tipo para jogo de futebol. Não, vamos lá em casa porque eu tenho um aparelho tal e eu tenho todos os canais. Quer dizer, isso é Palhano, tolerado, isso é...
Diga lá. E o que mais agrava, né, esse cenário da percepção do povo, da população em geral, de que isso é normal, né, é que esse recurso que é usado para consumo de produtos ilícitos, né, seja os aparelhos, o vestuário, até alimentos, né, e bebidas, né, que são adquiridas de maneira informal, né, nesse mercado informal, esse recurso ele acaba sendo obrigado a ser utilizado pelo contrafator, pelo agente do ato ilícito em outras atividades ilícitas, né? Porque como ele não tem como declarar, isso acaba sendo um financiador de outras atividades políticas. E se nós formos pegar a ponta do fio do novelo de lã disso aí, até campanha de político corrupto é financiada com esse tipo de recurso, né? Então a gente passa a ter um cenário de uma bola de neve, né, que se retroalimenta ali, um negócio que é cada vez mais sofisticado, porque quanto mais o recurso frio está disponível na mão desse pessoal que pratica o ato ilícito, que faz a contrafação, mais eles têm capacidade econômica de fazer coisas mais complexas, né, mais perfeitas, mais parecidas com o original, entrando até em searas de risco à saúde, como medicamentos e tudo mais, né? Então, a população precisa ser educada para isso, né? Nós temos que começar a mostrar esse tipo de coisa, porque senão não vai nunca mudar. Ou estou errado? Olha, doutor Fernando, muito obrigado pela colocação. Um dos bons combates, uma das boas guerras que nós temos promovido nos últimos anos é, evidentemente, dar publicidade, sempre que possível, às nossas ações e a essas informações. No âmbito do Conselho, a gente incentiva muito que os membros invistam em educação para a população. Mas a minha maior preocupação é a educação do setor público, a educação dos próprios agentes de segurança, porque, por alguma razão, eu entendo algumas delas. Existem questões midiáticas, de sensação de recompensa e tal. Mas o nosso policial, e eu falo nosso mesmo, dentro de casa, o nosso policial, ele se sente melhor, mais realizado, fazendo uma apreensão de 4 tabletes de maconha do que tirando de circulação uma van com medicamentos irregulares, falsificados clandestinos. Quer dizer, 4 quilos de maconha. Veja, não vou entrar aqui na questão atual, aí, em decisão no Supremo, em relação ao usuário, quantidades e tal, que não me cabe. Mas 4 quilos de maconha não vão fazer diferença nenhuma. Nenhuma. O cara que foi preso com 4 quilos de maconha, amanhã vai ser substituído por outro cara, que vai estar com talvez essa, talvez outra quantidade. É uma indústria do tráfico que vai continuar funcionando. E quando nós estamos falando de produtos relacionados à saúde, à alimentação, ao uso, isso não é tão atraente, por alguma razão, nem para os policiais, Brasil afora, como regra, não é mesmo, nem para a cobertura midiática. Não me parece que há um interesse tão grande quanto o interesse que há em fazer cobertura de tráfico de drogas, por exemplo. E a medida de todas as coisas é o homem, né? Ele parte dele mesmo. Então, quando vê uma camiseta de origem desconhecida, com a posição lá de uma marca famosa, ele não pensa que, só para usar uma das possibilidades de problema, a própria fibra têxtil utilizada na confecção daquela camiseta pode não corresponder àquilo que está declarado na etiqueta. E uma pessoa que tenha condições de imunossupressão, de alergia, pode ter uma reação alérgica usando aquele vestuário. A condição de lavagem, de produção da fábrica clandestina é totalmente diferente, não tem questões de higiene. Isso vai dar uma alergia, a pessoa vai procurar um hospital. E quem que você vai acionar? Qual é o fabricante que você vai acionar? Você não tem segurança jurídica, você não tem garantia nenhuma de que quem produziu aquilo, quem comercializou aquilo, vá responder por esse ato. Então, sempre que a gente pensa no exemplo da pessoa que pode ter algum problema de saúde, a coisa se agrava e a gente entende melhor a intenção do legislador quando coloca penas mais severas. Não que eu ache também que encarceramento resolva tudo. Nosso país é uma prova cabal de que encarceramento não resolve.
mas a intenção do legislador de punir mais ou menos acaba se manifestando justamente na quantidade de pena. Aqui uma projeção só para lembrar de que nós temos 9 tríplices fronteiras, cada uma delas com as suas características, cada uma delas com oportunidades e desafios, para usar uma linguagem de administração. 3 países que aí estão, Colômbia, Peru e Bolívia, são os produtores de cocaína que existem no mundo. Então, o Brasil acaba sendo um caminho bastante interessante para que eles façam escoamento disso para mercados em Ásia, África, Europa. O mercado dos Estados Unidos acaba indo sentido norte, passando pelo México. As rotas todas de produtos, tanto de descaminho quanto de contrabando, são muito variadas, desde a região sul, passando aqui pela região norte, e hoje muito também pelo litoral da região nordeste, e pelo litoral da região norte também, na parte do Pará. E nessa hora eu convido só uma pequena reflexão em relação a quais são as capacidades do nosso Estado, as capacidades institucionais, já que eu posso falar primordialmente aqui pela PRF, de atender de fato a essas fronteiras, de identificar as características, preponderância de tipos criminais em cada um desses locais. Eu não conheço, não posso dizer que conheço de ter estado lá todos esses pontos de fronteira, conheço a maioria, mas não todos. E digo para vocês, o Estado se organiza de fato em suas políticas públicas, mas ele precisa priorizar algumas áreas, alguns tipos de criminalidade que acabam sendo mais nocivos ao país, porque realmente estruturar a segurança pública para estar presente, de fato, de forma relevante e eficiente, em todos os pontos sensíveis de fronteira, é um caminho longo ainda, estamos um pouco distantes disso, dessa realidade. Vou entrar justamente na palestra a qual o Dr. Hugo fez menção, foi a que eu apresentei recentemente na reunião ordinária do Conselho, falando especificamente sobre medicamentos, é uma das partes aí do nosso trabalho que tem aparecido bastante na mídia até, considerando. Então aqui é um exemplo recente, não tão recente, né? Foi no mês de março, foi feita a retenção em Ourinhos, em São Paulo, entrou da Bolívia, estava indo do Brasil, de Corumbá para São Paulo. E é interessante notar que esse medicamento imunoglobulina, nesse caso não é imunoglobulina que tem aí, é usado para pessoas imunossuprimidas, para pessoas que fizeram cirurgia relacionada ao sistema nervoso, enfim, um medicamento que, se você precisar, é porque você realmente está com a saúde bem comprometida. E o falsificador que produziu isso na Bolívia usou a marca Bayer. Bayer é uma indústria química antiga e bastante reconhecida. Só tem um detalhe, a Bayer não fabrica imunoglobulina. Nem na Alemanha, nem em nenhum lugar. Não existe esse produto. Não existe ele lícito, genuíno. Então fizeram ali uma embalagem, colocaram a marca da Bayer no produto e estavam levando isso para São Paulo. Há várias apreensões nossas e de outros órgãos, justamente da imunoglobulina, que aconteceram aí no último ano. Existe uma razão, além do interesse econômico da quadrilha. Por trás disso, existe um desabastecimento de imunoglobulina lícita no mercado. Se vocês pesquisarem até uma coisa recente, não tem nem um mês, foi divulgado na mídia televisiva aí, que tentaram colocar como suprimento no SUS essa imunoglobulina falsificada. Fizeram ali uma importação desse produto falso e tentaram inserir na rede pública hospitalar essa imunoglobulina falsificada. Uma coisa que tem acontecido. Já foi identificado, pelo menos pelas polícias civis aí do Paraná e do Mato Grosso do Sul, que eu tenha tido notícia.
Possivelmente já tem acontecido em outros lugares. Mas o que me preocupa não é nem a rede pública, o que me preocupa é a rede privada. Porque, embora haja, sim, fiscalização, autorregulamentação e tal, pode ser que alguém tenha recebido aí um intravenoso de imunoglobulina e aí a pessoa vai falecer porque ela precisa do medicamento e está recebendo alguma outra coisa ali e essa morte vai ser atribuída não ao medicamento falso, vai ser atribuída à condição de saúde debilitada que a pessoa já apresentava. Então é uma loucura mesmo. Aqui é uma foto mais de perto das embalagens. Então dá para ver aqui que Bayer Corporation tem aqui as embalagens. Aqui, possivelmente todos os advogados e todos os colegas presentes saibam disso, mas é bom sempre dar umas dicas, né? Pessoal, a gente chama de embalagem primária, aquela que está em contato direto com o produto. Então a embalagem primária aqui seria essa ampola de vidro. E a embalagem secundária é a caixinha do medicamento. Não existe em nenhuma indústria, não existe transporte lícito de embalagens secundárias separadas das embalagens primárias. A embalagem secundária tem várias funções, entre elas mostrar quem é o fabricante, quais são as características, tem questões de regulação. No caso do Brasil, toda embalagem de medicamento tem um layout determinado que precisa ser obedecido. Nesse caso, como não foi fabricado no Brasil, não vem nesse layout. Mas uma das funções da embalagem secundária é justamente proteger a embalagem primária, por caso de impactos, enfim. Então não faz sentido algum você ter, num mercado lícito, a ampola de vidro sendo transportada separada da caixinha. Não sei por que nesse caso estava assim, mas isso aí são fotos mais aproximadas justamente aí desse flagrante, dessa ocorrência. Então notem, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. No dia que eu pesquisei, a ampola de imunoglobulina lícita estava sendo vendida por cerca de R$ 3.200 no Brasil. Aí vocês olham essa foto e pensam qual poderia ser o valor aí auferido pela quadrilha se conseguissem botar no mercado, ainda que vendessem por metade, por um terço desse valor. É muita grana, é muito mais grana do que aquela apreensãozinha de drogas que acaba virando uma coisa midiática e encarcera mais uma pessoa pobre e continua gerando mais problemas no Brasil. Então, eu faço sempre muita questão de enfatizar os vínculos dessa criminalidade organizada aqui em tela com as mortes de pessoas que podem estar acontecendo e do quanto, por alguma razão, os nossos cursos de formação de agentes de segurança, seja policial ostensivo, policial judiciário, seja guarda municipal, todo esse pessoal precisa ter mais conhecimento sobre os crimes relacionados à saúde pública para tirar esses materiais de circulação. Isso se estende, inclusive, às agências administrativas, que têm poder de polícia para fiscalizar os pontos de venda. É o caso dos PROCONs. Então vai ter uma grande ação educacional, inclusive, maravilhosa, louvável, a partir do PROCON de São José dos Pinhais, que é no Paraná. É nessa semana, quinta e sexta-feira. E participaremos lá com conteúdo aí sobre a identificação de produtos contrafeitos, porque isso é um conteúdo de fato que precisa chegar aos cidadãos todos que consomem, sim, mas principalmente a quem está na cadeia de controle aí por parte do Estado para tirar esse tipo de produto de circulação. Aqui mais 2 exemplos de produtos que estavam sendo trazidos aí da Bolívia. Essa é outra apreensão, é outra ocorrência, essa é do ano passado. Então, estava indo para Presidente Epitácio, 1.500 frascos aí de medicamentos vindos da Bolívia, também falsos. No caso desse iopromida aqui, uma análise mais de perto, dá para ver que a qualidade da embalagem tem uma impressão meio defeituosa ali. E empresa química nenhuma põe no mercado embalagem secundária com problemas de impressão. Então, aqui é um dos casos que eu mencionei de tentativa de inserção no SUS desses medicamentos vindos da Bolívia. Percebam que é exatamente a mesma
a mesma apresentação, a mesma caixinha, né, de produtos que a gente aprendeu. Então, nesse caso, foi detectado, a Polícia Federal está investigando todas as pessoas. Esse aqui é um outro problema de saúde pública, também cai no artigo 273 do Código Penal. Então, só na operação que a gente fez aqui no DF, nessa 21ª UTFIS, foram 9.291 unidades desses medicamentos que não têm registro na Anvisa, que não seguem normas de nenhum tipo, nem para fabricação, nem para invase, nem para comercialização. E aqui, pessoal, percebam, a mesma tolerância que as pessoas têm com a camiseta falsificada, com o cigarro que vem do Paraguai sem pagar impostos, elas estendem essa tolerância a esse tipo de medicamento sem registro. É só um xarope, são produtos naturais, isso, aquilo. Recentemente teve um caso de uma moça que faleceu, que tomou um desses chás de 795 ervas, que são vendidas nessas feiras supostamente de produtos naturais. Se tem indicação terapêutica, é medicamento. Essa é a nossa legislação. Se é medicamento, precisa ter registro na Anvisa e precisa seguir todas as normas. Então, quando a gente encontra na rodovia esse tipo de cura tudo, gotas do Zeca, saúde da mulher, primeira coisa, vamos olhar o produto, vamos olhar a documentação fiscal. Se na embalagem tem indicação terapêutica, se está dizendo que faz bem para alguma coisa, que cura alguma doença, que melhora algum sintoma, automaticamente isso é um medicamento. Se é medicamento, precisa ter registro, precisa ter responsável técnico, precisa ser de uma indústria regular, o transporte de medicamento não pode ser feito de qualquer forma. Enfim, o mero estar com esse produto para distribuir para comércio é crime do artigo 273. Então não é porque na casa... Uma vez a minha mãe comprou uma embalagem dessa de cura tudo de uma pessoa lá que recomendou, disse que era bom. Cheguei na casa da minha mãe e estava lá a garrafa de cura tudo. Ter isso para uso, apesar de ser ruim para a saúde, não cai aqui no tipo penal do 273, então não dei voz de prisão para minha mãe. Só falei para ela que devolvesse aquilo e pedisse o dinheiro de volta, para que a pessoa parasse de vender também, para que evitasse ser preso, porque a pena é bem pesada. Mas, enfim, isso não é brincadeira, isso de fato aconteceu. O interessante aqui, pessoal, é que, assim, nós tendemos, assim como eu dei o exemplo do vestuário, nós tendemos a medir a gravidade das coisas por nós, e nós muitas vezes somos pessoas saudáveis e tal. Se uma pessoa que de fato, vamos dar o exemplo desse produto que está na foto aqui do meio, uma pessoa que de fato tem asma, uma pessoa que de fato tem um pigarro, uma bronquite, e está com a sua imunidade com problemas, adquire isso, acreditando que de fato vai ser curado, isso é muito grave. Isso é muito grave. E não é aqui uma defesa apaixonada dos lucros da Big Pharma, sabe? Das grandes farmacêuticas. É porque isso é muito grave mesmo. Isso vai gerar dois problemas. Um para a pessoa e um para o nosso sistema único de saúde. A pessoa não só não vai melhorar. Eu já tive a oportunidade, durante as nossas operações, de dar andamento numa ocorrência que começou na rodovia e nós descobrimos onde era a fábrica, fomos até lá, claro, com a agência que tinha competência para entrar no recinto e aí pedir reforço, nós fizemos o flagrante. Então nós já visualizamos por dentro, prendemos ali os responsáveis, fizemos a apreensão de mais de 5.000 embalagens prontas para comércio, além de um estoque grande de insumos. Vocês não estão entendendo, é barata no chão, é sujeira, é concha de feijão usada para pegar o produto e colocar dentro do potinho. É sujeira misturada com insumo. Aliás, uma curiosidade dessa ocorrência, que foi em Maringá. Dentre as coisas que nós encontramos nesse laboratório clandestino, além de raízes,
pose, etc., cápsulas vazias, embalagens e rótulos prontos, tinha talvez vocês não conheçam, mas as farmácias de manipulação, quando elas compram os princípios ativos que serão ali manipulados e colocados à medida certa dentro de cada cápsula, esse princípio ativo, que às vezes é pó, às vezes é uma coisa mais granulada, ele vem dentro de um pacote plástico aluminizado, bem grosso plástico, e aí vem com a identificação da indústria química, como se fosse uma bula. E é uma embalagem que você vê que é bem confiável, feita para não vazar e tal. Tinha essas embalagens de princípio ativo na fábrica clandestina de medicamento. Então é óbvio que a garrafada do cara vai funcionar. Simplesmente porque ele está colocando o medicamento alopático dentro da garrafada. Então ele está vendendo uma garrafada para curar resfriado. Curar resfriado não, porque não chegamos nesse nível tecnológico ainda, mas para melhorar de uma gripe, para melhorar sintomas de alguma coisa. Ele coloca ali o medicamento, o químico mesmo, o alopático, mistura no xarope dele com um gostinho ali de eucalipto e tal. Então vai funcionar. E aí a pessoa vai recomendar aquilo, vai pagar lá R$20 numa garrafada, e o cara vende isso para o Brasil inteiro. Ele estava despachando caixas e caixas, quando nós encontramos essa ocorrência, estava despachando caixas e caixas num ônibus para São Paulo, mas isso vai para o Brasil inteiro. Qualquer mercado público, mercado municipal que você vá, vai ter lá uma banca que vai ter esses produtos à venda. Ponto. Fato. E a tolerância que a gente acaba tendo em sociedade para com essa criminalidade é um absurdo completo. São pessoas sendo enganadas o tempo todo em relação à saúde. Aí eu volto ao meu paradigma da fracassada guerra às drogas. O cidadão que quer se drogar, ele sabe que faz mal. Ele vai procurar a droga dele, vai se satisfazer lá na sua recreação, ele sabe que aquilo não faz bem para o organismo dele. E a gente pune o cara que vende isso para esse cara que sabe que faz mal e vai atrás, ou por gosto, ou por vício, enfim. A gente pune de um jeito. A legislação para o medicamento, ela dá uma pena mais grave. Justamente porque a pessoa que compra o medicamento, ela está com algum problema de saúde e ela quer melhorar. Se ela comprar esse tipo de produto, que embora o rótulo diga medicamento, não tem controle nenhum, não tem controle de produção, de higiene, de nada, a pessoa vai comprar isso para melhorar, para ter sua saúde melhorar. Não só não vai melhorar, como vai talvez agravar o quadro. E nesse caso a gente acha que tudo bem. Quer dizer, o crime é mais grave, a agressão ao seio social é maior, mas nesse caso tudo bem, aí pode. Aí você pode vender isso em qualquer mercado, pode transportar, não tem problema. Quando a gente pega isso na rodovia e faz a ocorrência, isso gera até uma comoção. Nossa, mas a pena é muito pesada. Gente, o cara está vendendo medicamento sem registro. Sabe, para mim, talvez porque eu esteja engajado nisso há muitos anos, mas para mim isso é tão óbvio, é tão autoevidente que a agressão à sociedade é maior quando você faz medicamentos sem nenhuma condição de higiene, sem registro, sem controle. Procura um CNPJ válido nessas embalagens. Procura a sede da empresa. Se você tomar isso e vier a óbito, a sua família vai processar quem? O dono da barraquinha? Sabe, não tem segurança. E isso também é uma coisa que a gente bate, porque isso tem que chegar. Esse conhecimento tem que chegar a todos os agentes de fiscalização do poder público. Pessoas, era isso. Mais uma vez aí disponibilizo os meus contatos. Caso não tenha dado tempo de anotar, podem pedir aí, o Dr. Hugo pode passar sem nenhum problema. Eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela e estou à disposição para ouvi-los aí em relação a percepções de vocês, se sabiam ou não que a Polícia Rodoviária também tem esse viés de enfrentamento aos crimes contra a saúde pública. Se tiverem alguma curiosidade, estou à disposição. Poliano, muito obrigado, viu? Excelente, como sempre, a sua palestra. E eu acho que a PRF deveria fazer um filme sobre isso,
Igual esse filme que está agora nos cinemas aí, O Som da Liberdade, sobre casos de sequestro de crianças, né, que são vítimas de estupro. Um filme também sobre isso seria muito importante. Eu acho que ia chamar muita atenção das pessoas, principalmente aquelas que continuam comprando produtos falsificados achando que não vai ter problema nenhum, né? Nosso amigo Jair, que está aqui, não sei se está ouvindo a gente, sempre comenta casos aí de container contendo material hospitalar, né? Lençol, enfim, coisas ali com os mais diversos tipos de doença que chegam e são disponibilizados às vezes para algumas confecções, né? E aí você não sabe que tipo de roupa é aquela que você está usando. O risco para a saúde é gigante. E ele está em tudo quanto é lugar, né? Enfim, eu vou deixar livre aqui para os colegas ligarem a câmera, a áudio. Fiquem à vontade. Jair, a palavra é sua. Pode falar. Obrigado, doutor Hugo, obrigado pela lembrança. Palhano, excelente palestra. Aliás, a palestra é espelho do trabalho realizado. Eu tenho acompanhado aí ao longo dos anos, participei de vários cursos da PRF, fomos parceiros. Eu vejo aqui também o doutor Alexandre Linhares, que me acompanhou numa certa ocasião para fazermos uma palestra e uma demonstração num dos cursos ali na Polícia Rodoviária Federal, na sede da Academia da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Canasvieiras. Nós estivemos lá, né, doutor Alexandre, fazendo uma demonstração dos malefícios de produtos piratas. E é hoje o organismo, e eu posso falar aqui de cadeira, eu sou oriundo da Secretaria da Fazenda e eu comecei minhas atividades de auditor fiscal lá na fiscalização de mercadoria em trânsito, nos anos 80. Então, trabalhei mais de 20 anos nessa atividade e, infelizmente, pessoal, a maioria dos estados brasileiros fecharam os postos fiscais, deixando, então, essa circulação de mercadorias ilícitas bem à vontade. Graças à vontade do comando da PRF, de alguns abnegados, como o Palhano, eles puxaram para si essa séria atividade de fazer a fiscalização de mercadoria em trânsito em todo o país, ou nas principais rodovias, especialmente nas fronteiras. E tem sido exitosa essa operação, eu sou testemunha, e dizer, Palhano, que essas palestras servem também para estimular não só os advogados e agentes que procuram defender aí a propriedade intelectual, mas, acima de tudo, as autoridades fiscais e policiais que precisam desse teu conhecimento para poder se sensibilizar um pouco mais e passar a olhar a questão da pirataria com um olhar um pouco diferente. Eu tenho dito para os meus colegas fiscais da Fazenda aqui em Santa Catarina, auditores fiscais, agora mesmo estou passando uma mensagem, porque a gente vai fazer uma operação, não vou dizer qual é o setor da economia, mas hoje à tarde a gente vai fazer uma operação focando num setor da economia, e eu disse a eles, pessoal, esse setor, além de estar sonegando, é um setor que é muito, onde tem muita prática de vendas de produtos piratas. Quase 50% dos produtos vendidos no Brasil nesse setor são piratas. Alguns de vocês já sabem que setor é esse, o Alexandre com certeza já sabe, mas a gente vai fazer esse trabalho não só para combater a pirataria, mas a sonegação fiscal dela decorrente. Então, parabéns, Palhano, parabéns, doutor Hugo. Desculpe se eu me estendi, mas não tenho nada a acrescentar, apenas a elogiar aí, tá? E que façamos mais palestras dessa. Imagina, se estendeu de forma alguma. Nosso amigo Alexandre, Bom dia, fica à muito bom. vontade. Tudo bom, Tudo Palhano? bem? Bom te rever. Muito obrigado pela palestra. É excelente essas iniciativas, porque a pirataria é um crime que muitas vezes que as pessoas, né, entendem como aceito, porque acham que não prejudicam ninguém. E difundir isso, demonstrar isso para as pessoas, não só aqui para a gente que já trabalha com isso, mas como vocês fazem com todas as OTFIs, com todas as operações que fazem, é interessante porque auxilia muito a divulgar os malefícios da pirataria, tudo que ela faz de mal. Muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que é pirateado, acham que a pirataria é só aquela roupa ou aquele celular e não tomam conhecimento dos medicamentos, a questão de importações ilegais, aí entra na parte de contrabando de alimentos,
que prejudicam não só a saúde das pessoas, como toda a economia, né? Então, parabéns, muito obrigado. Foi excelente a tua palestra. Obrigado, pessoal. Vocês são muito gentis. Caso alguém tenha alguma pergunta, estou à disposição. Valendo a própria TV Box ali que você falou, né? Tem muita gente que ainda tem. Eu achei que isso daí já estaria próximo de ser resolvido, diante das últimas informações que a gente vem tendo, né? Enfim, de grupos que a gente participa da imprensa, mas continua a todo vapor, né? E o risco que a pessoa corre de ter os dados ali furtados através do próprio aparelho. Já ouvimos aí algumas histórias de que alguns têm até câmera ali embutida, que está filmando você, e, enfim, é um absurdo. E as pessoas continuam comprando sem nenhum tipo de preocupação. Você tem algum comentário sobre isso aí para a gente deixar registrado? A pirataria de conteúdo, para nós, acaba aparecendo mais nesse formato, que envolve o uso do aparelho de fato, mas ela é muito difundida de forma exclusivamente digital. Então as pessoas montam um repositório ou uma forma de burlar o sinal, efetivamente, das provedoras de conteúdo internacionais e criam lá um site, um app, isso é feito também pelo celular, e você paga ali R$ 15, R$ 20, R$ 30 por mês para a quadrilha e eles seguem fornecendo esse sinal. Isso acontece também de forma exclusivamente digital. Aí é mais para computador, né? Para Smart TV também existe essa possibilidade. Agora, nessa parte a gente não tem interlocução porque acaba recaindo sobre a Ancine e sobre as polícias, Polícia Civil e Polícia Federal. No nosso caso são os aparelhos e o contrabando disso é muito sofisticado, porque dá muito dinheiro. Então, desde os aparelhos inteiros dentro da sua embalagem original lacrada, e esse é um modal que aparece muito quando entra do Paraguai no Brasil em veículo de passeio, até os próprios aparelhos desmontados fora da embalagem, e aí você olhando aquilo, você não sabe se é uma placa de vídeo, se é uma placa de som, ou se é um implemento para se fabricar uma outra coisa. São só os colegas que já conhecem, mesmo que visualizam, pô, isso aqui é um TV Box desmontado. Então o cara manda num container lá 4.000 placas de TV Box desmontado, e num outro que entra por outro lugar, ele manda só as caixas, e muitas vezes a Receita Federal vai olhar, pô, o cara está importando caixas de plástico que serão montadas num aparelho, que não se sabe direito qual é. Então, os produtos entram descaracterizados. Isso também acontece com todo tipo de produto contrafeito relacionado a vestuário, a calçado. Então, o cara faz a importação ou só do tagzinho, só da insígniazinha de metal, para fazer a posição da marca já em território nacional e evitar problemas aduaneiros. Enfim, a criatividade da criminalidade é ilimitada. E nós estamos sempre nos atualizando aí para fazer o enfrentamento. Mas assim, para te dar uma resposta mais objetiva, as nossas ações em relação à pirataria de conteúdo acabam indo a reboque por causa do Conselho Nacional. Então é lá que a gente fica sabendo, justamente pela indústria, pelo pessoal da Motion Picture, da BTA, quais são as tendências, digamos assim, da ilegalidade e que tipo de aparelho está sendo usado para isso, que tipo de tecnologia está sendo usado para isso, para daí sim a gente fazer essa difusão e mostrar para os nossos policiais o que procurar na rodovia. Muito bom. Isso aí me fez lembrar o que o Jair quer fazer pelo Secop ainda, né, Jair? O manual. Maravilhoso se a gente tiver isso quanto antes, né, funcionando para direcionar, para orientar, enfim. Muito obrigado mais uma vez, viu? Se mais alguém tiver alguma pergunta, quiser conversar com o Palhano, fale aí, porque ele tem um compromisso a partir de 11h30 e eu preciso liberar ele. Fique à vontade. Só rapidamente, estão ouvindo, Hugo? Sim, estamos ouvindo.
Mário, Secretaria da Agricultura, a gente tem acompanhado aí sempre apreensões relacionadas ao setor agropecuário e florestal, né? E parabenizar também pela excelente atuação da PRF, que é uma das principais órgãos de repreensão e de apreensão desses produtos, tirando eles de uso, né? E, e conseguindo também desmantelar algumas situações. Agradecer esse trabalho e se ele pudesse só fazer um comentário, mas se ele tem o compromisso, tudo bem, fazer um comentário dentro dos produtos do setor agropecuário, o qual o nosso estado aqui demanda bastante, sobretudo até do saneantes, ele falou, também é usado bastante, né, saneantes na agroindústria, né, e laticínios, por exemplo, e sempre é um problema, o pessoal sempre relata isso, né. Só um comentário mais macro dele, agradecer, e a gente sempre tem um contato com o colega Adilson Vaz, aqui em Santa Catarina, que tem atuação também na área da PRF. Um abraço. Obrigado, Mário. Nós começamos no âmbito do GFIS, né, da PRF. Claro que havia iniciativa, sobretudo na parte que trata de crimes ambientais, já muito mais antigas, mas nós fomos direcionar esforços no GFIS para o mercado agro pela primeira vez em 2017. Então, pela questão da evasão fiscal, pela questão dos produtos falsificados, que passaram, isso é importante para entender, sobretudo a questão dos agrotóxicos, passou-se a ter muita irregularidade relacionada a agrotóxico no Brasil, conforme as pesquisas científicas, tanto de fora, mas principalmente da Anvisa e do Ministério da Agricultura e do IBAMA, que cada um cuida de uma coisa, vocês devem saber disso, né? A Anvisa regula do ponto de vista da toxicidade para a pessoa, o Ministério da Agricultura da eficiência do produto agropecuário e o IBAMA da poluição que aquele produto vai causar ao meio ambiente. Então, um novo agrotóxico, ele precisa passar por muita gente para ser autorizado. E conforme as pesquisas de produtos que já eram usados há muito tempo avançaram e chegaram a conclusões de que aquilo é cancerígeno, de que aquilo polui demais o meio ambiente, etc., não oferece condições ideais para sua aplicação, esses produtos vêm sendo banidos. E se você faz o banimento, a proibição, proscrição de um produto que vem sendo usado numa determinada cultura, numa determinada lavoura, há 20, 30, 50 anos, isso vai ter uma resistência muito grande por parte desse produtor. Ele vai querer continuar usando o produto porque é um produto que já é barato, é um produto que ele tem fácil acesso, ele já tem um maquinário para aplicar e assim por diante. Então o Brasil proibiu, mas o Uruguai continua vendendo, a Argentina continua vendendo, ele vai automaticamente vai se estabelecer uma forma de criminalidade organizada em torno disso. Só que hoje, né, atualmente, também esse contrabando está articulado com quadrilhas que operam em outras formas de crime organizado. Então, as primeiras ocorrências que a gente teve notícia de produto agrotóxico, eu já vou chegar no ponto que ele pediu, de produto agrotóxico irregular, a gente encontrava o cidadão nem fugia, quer dizer, não, tá aqui mesmo, é irregular, tal. Conforme o crime vai se organizando em quadrilhas, em células, enfim, como queira chamar, a tendência é que isso gere uma competitividade entre essas pessoas que se dedicam à atividade criminosa, e isso faz uma escala da violência. Então as pessoas ficam cada vez mais resistentes, já jogam o carro em cima das nossas viaturas, já empreendem fuga, expondo a vida de outras pessoas a risco, por conta de 4 galões de paraquat, sabe? É um comportamento que a gente tinha de quadrilhas que se envolviam a crimes tradicionalmente vistos como mais graves, mas hoje a gente vê essa escalada do modo violento de agir, inclusive dessas quadrilhas envolvidas com o contrabando de agrotóxico. O saneante é bem complicado, porque quem compra sabe
que é irregular. E nós sabemos bem que a estrutura de fiscalização das nossas agências de defesa agropecuária e de vigilância sanitária, para um caso e para outro, produção de alimentos ou para a indústria mesmo, do agro, no caso do leite, como o colega mencionou, você tem pouca gente e muita indústria. E as pessoas não se denunciam, enfim. Quem compra sabe que está comprando produto irregular, pelo simples fato de que o produto irregular é mais barato, e é muito mais barato. São poucos os casos em que se usa, tanto no caso do agrotóxico quanto do saneante, se usa uma embalagem genuína para fazer o reinvase, e aí você coloca numa embalagem genuína o produto falso, de fato. Isso existe, acontece, mas é uma quantidade menor. O grosso mesmo do mercado irregular, no caso dos saneantes, são os fabricados sem condições nenhumas de controle, são os fabricados de forma, digamos assim, artesanal, e que são vendidos, a pessoa sai, conhece os produtores da sua região e sai vendendo de porta em porta e vende mesmo. E no caso dos agrotóxicos, são os que entram a partir do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, porque são moléculas, né? São substâncias que passaram a ser proibidas no Brasil, mas seguem sendo autorizadas nesses países. Eu estou como representante da PRF em 2 subgrupos de trabalho do Mercosul, inclusive agora está na presidência pro tempore brasileira do Mercosul. As reuniões do Mercosul serão aqui em Brasília. E eu venho fomentando, desde que eu entrei nesse meio das reuniões do Mercosul com os diplomatas brasileiros, com os representantes estrangeiros, que nós precisamos uniformizar as proibições de moléculas, sob pena de termos o cenário que temos hoje. O Uruguai importa agrotóxico suficiente para pulverizar o território do Uruguai 10 vezes, porque a importação que eles fazem é sabido que aquele produto vai se destinar ao mercado brasileiro. E assim ocorre, enfim. Mas aí eu preciso realmente abreviar aqui. Eu gosto de falar sobre essas coisas, poderia falar mais bastante tempo, mas tenho a limitação de horário. Não, maravilha. Muito boa a tua palestra, viu? Como sempre. Muitíssimo obrigado. Se algum colega quiser fazer mais algum comentário, este é o momento, a gente já ia ficar à vontade. Diga aí, meu amigo. Teu áudio está desligado. Eu queria registrar também, eu esqueci de mencionar ainda há pouco, um grande parceiro do Secop de muitos anos, já era presidente da BAPSul, e o Dr. Fernando Miller, nosso grande colaborador, muito nos ensinou aí no início das nossas ações no Secop com relação a produtos piratas. Então, Dr. Fernando aí, muito obrigado por estar presente também nesse evento e deixar registrado então isso aí. Muito obrigado. Fernando, sendo assim, vou deixar um encerramento contigo, viu? Fica à vontade aí. Muito obrigado, meu presidente. Obrigado, Jair, grande amigo e parceiro de longa data. Obrigado a todos, né, os nossos colegas que aqui participam, e o agradecimento especial ao Palhano, né, por contribuir aí com o seu conhecimento, a sua experiência, né, a sua vivência nessa área de combate, né, à pirataria, à contrafação e a esses crimes, né, que cada vez mais têm nos assombrado, né, no dia a dia e trazendo grandes problemas e desafios, né, para a nossa sociedade administrar. Faço votos que a gente possa multiplicar, né, com educação, com divulgação, né, da importância de a gente combater esses atos, esses crimes, né, conscientizando a população de maneira geral, né, sobre o que está por trás de tudo isso, né, e o reflexo que às vezes um ato que parece normal e simples pode trazer, né, de danos aí para a sociedade. Que a gente possa ser os multiplicadores, né, da importância de combatermos esses crimes e esses atos, né, para que no futuro a gente possa ter um pouco mais de equilíbrio aí social e menos problemas para administrar, que é o sonho de todos nós. Tá bom? Muito obrigado a todos aí pela presença, né? Obrigado, Palhano, obrigado, Hugo. E fica para a próxima agora, né, presidente? Vamos ter mais uma esse ano? Sim, a gente tem mais 4. Eu vou divulgar. Talvez 6. Não esquece que já é outubro, tá? Não, então, eu sei. Mas vai dar certo.
já estão confirmadas, já tem a arte, já tem tudo certinho aqui. A gente vai Tá bom. liberar aí É importante sequência. a gente divulgar para bloqueio de agenda, né? O quanto antes. Ah, sim, com certeza. Pode deixar que eu faço isso hoje, sem falta. Palhano, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Jair também, Obrigado, muitíssimo obrigado. obrigado. Eu vi até que o Admar. Eu vi que o Admar À estava conosco disposição. aqui também, ficou quietinho ali. Admar também é PRF. É um prazer ter sempre vocês aí do nosso lado nesse combate. Obrigadíssimo. Tamo Um junto. abraço, pessoal. Boa semana. Valeu, turma. Boa semana. Obrigado, né? Até mais. Esta conferência será gravada agora. Esta conferência será gravada agora.